Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso culto que realizamos em nome do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero saudar a todos com muita alegria. Este é o culto a partir da Paróquia São Marcos para todas as comunidades da SEG, Comunidade Evangélica de Joinville, e está sendo gravado a partir da comunidade Deus Triuno, aqui no bairro Morro do Meio. Seja bem-vindo, bem-vinda, e que possamos juntos celebrar ao nosso Deus. E eu quero saudá-la com a palavra que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Convite para mim e para ti, a partir de Deus, é Deus nos dizendo, alegre-se. Alegre-se não porque tudo está bem, porque tudo está tranquilo, porque não deve estar. Mas alegre-se no Senhor, porque Deus quer te abençoar, Deus quer cuidar de ti. Ele quer estar contigo mesmo em meio a situações mais difíceis. Por isso, alegre-se. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos por este tempo em que podemos estar na tua presença. E como esta palavra que nos diz alegrem-se, colocamos diante de ti o nosso ser e te pedimos, Senhor, vem nos dar a alegria que vem de ti. E tu conheces como nós estamos, sabe se estamos bem ou mal, animados ou desanimados, tranquilos ou carregados de problemas, saudáveis ou doentes. Tu sabes qual a situação que nós estamos neste momento. Mas em todas essas situações, Senhor, precisamos de ti e que tu nos abençoe. Isso pode nos dar a paz e a alegria de saber do teu cuidado. Por isso, vem estar conosco, vem nos abençoar, vem renovar a tua presença em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a te ouvirmos e dá, Senhor, que nossa mente e nosso coração possam estar em ti, para que a partir daquilo que ouvimos também possamos te servir com nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde.
Eis meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Como você está neste momento? Há coisas que nós carregamos que não são agradáveis. Por isso, esse é o momento de refletirmos como está a nossa vida. Há aquilo que você precisa pedir perdão a Deus? Há alguma situação que você precisa do agir de Deus sobre ti, sobre a tua vida, sobre a tua família? A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 5:23, que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está orando, e a oração dele é que o Senhor nos livre de toda mancha. Que manchas há hoje sobre ti? Vamos orar sobre isto, mas esta oração é uma oração onde o convite é para que você se coloque diante de Deus. É tempo de pedir perdão, tempo de se renovar diante de Deus. Senhor Deus, Pai amado, Tu nos conheces, sabes quem nós somos e sabes também que manchas há em nossas vidas. Podem ser manchas de algo que fizemos, que nos atormenta porque sabemos que não foi bem, que não foi bom. Pode ser a mancha de mágoas, de rancores, pode ser a mancha de um sentimento de raiva por algo que não se resolveu e que nos sentimos injustiçados. Pode ser a mancha de um conflito na família, com alguém outro. Senhor, Tu sabes que manchas há. E, ó Deus, só Tu é aquele que pode vir a nós e renovar o nosso ser. Por isso, ajuda-nos a reconhecermos e a confessar o que não está bem em nós. E ajuda, Senhor, para que busquemos a Tua presença e que Tu renoves o Teu amor e a Tua graça em nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Senhor, perdoa-nos e renova a Tua presença em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. A palavra do nosso Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que assim possamos reconhecer e sermos agraciados pelo perdão do nosso Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo Verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. O texto bíblico que vamos ler, que é o texto para a pregação desse domingo, que é o 14º domingo após Pentecostes, encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 33, os versículos 7 até o versículo 11. Profeta Ezequiel, do 33, do 7 ao 11. Ali diz: Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que ele se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre de sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel? Até aqui a palavra do Senhor. Senhor Deus, que esta tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nos dê direção, nos dê orientação, nos dê a sabedoria e também seja transformadora em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a palavra do profeta Ezequiel é um chamado ao anúncio da soberania de Deus. Deus chama o profeta Ezequiel para que ele anuncie que Deus reina, que Deus é soberano, e esse Deus soberano tem também um plano para o ser humano e quer que o ser humano ande nos seus caminhos, usando a expressão que o próprio profeta usou. Ezequiel foi profeta de Deus, tem o seu livro no Antigo Testamento. Ele escreveu antes e depois da queda de Jerusalém, que aconteceu em 586 a.C. Então, nesse período histórico, e o nosso texto se dá depois da queda de Jerusalém, depois desse tempo, onde os israelitas haviam ido para o exílio babilônico. E, de certa forma, a palavra aqui já é uma palavra de restauração para o retorno do exílio, para
o povo que possa voltar a andar na presença de Deus. É uma palavra de restauração, que chama para a restauração. E por isso eu vou usar nesta pregação uma imagem, um exemplo da reforma de uma casa. Imagine uma casa que já usada por muito tempo, com algumas coisas que não estão nada bem, talvez o telhado já com diversos problemas, alguma janela caindo, sem reboco, com diversas coisas a serem feitas. Sabemos que isso acontece. E esta casa já não está muito bem. Qual é o primeiro passo diante disso? O primeiro passo é ver o que tem que arrumar. Mas se nós vemos que a casa está ruim e que ela precisa de uma reforma, o primeiro passo é ver isto e ver o que tem que ser arrumado, o que tem que ser consertado, o que precisa ser reformado. E isto acontece na primeira parte do texto. Na primeira parte do texto há um chamado para Ezequiel, chamado aqui nesse texto de filho do homem. Ele diz: filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. E aí a orientação de Deus Deus chama o profeta para que ele vá e advirta o povo em nome de Deus. E a advertência deve ser que, se ele não disser ao ímpio que ele está andando por caminhos ruins, que ele está andando em caminhos errados, esse ímpio vai morrer e a consequência desta morte vai cair sobre o profeta. Diz logo em seguida: mas se ele advertir, se ele disser, você está andando em caminhos ruins, saia desse caminho, aí o ímpio vai morrer, mas o peso desta morte não cairá sobre o profeta. Esta é a primeira palavra que é dita aqui, ou seja, a palavra de ver aquilo que está ruim, e de observar aquilo que está ruim e de mostrar aquilo que está ruim. Sempre lembrando, o texto bíblico aqui usa a palavra ímpio. Ímpio significa basicamente aquele que não tem fé. Hoje poderíamos dizer alguém que vive sem sentido, sem razão de vida, que vive sem rumo, de qualquer jeito, de qualquer forma. E a palavra é que o profeta deve falar a verdade a ele. Antes de mais nada, a quem é dirigida essa palavra? Claro, num primeiro momento ao profeta, a Ezequiel, e ao profeta de uma maneira geral. Então o profeta deve ir e deve anunciar os maus caminhos e deve anunciar que as pessoas precisam se arrepender daquilo que não está bem em sua vida. Tá bom. Mas além disso, poderia ser para mais alguém? Talvez você pense assim, sim, de repente para os líderes da igreja, o pastor, a pastora, o líder da comunidade, aquele que ministra de alguma forma a palavra de Deus. Pode ser, sem dúvida. Também cabe a quem exerce alguma função desta maneira na igreja de anunciar. Mas eu quero dizer que esse chamado aqui é para você, para cada um de nós. É para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. A gente, claro, tem que sempre fazer esta leitura também. Esse texto está no Antigo Testamento. Lembra aqui o reformador Martim Lutero, que diz que o fio vermelho que anda por toda a Bíblia é Jesus. Então nós hoje lemos toda a palavra a partir desse óculo chamado Jesus, e a partir de Jesus hoje há o corpo de Cristo, que é a igreja. E nesse corpo de Cristo todos são chamados a servir, todos são chamados a anunciar, todos são chamados a testemunhar. Quer dizer, se você vê uma situação que não está bem e você não adverte, este mal cai sobre ti. Aí a gente tem que pesar isto, não é? Esta palavra. Porque no nosso mundo há duas coisas. Uma é aquela de dizer assim: não, problema dos outros eu não me meto. Deixa lá, problema é deles. Não é bom que seja assim. Não é desta forma. Por outro lado, claro que aqui não significa que a gente deva se meter em tudo, Deva ser aquele cara chato que em todo momento está dizendo olha isso, olha aquilo, porque isso também não ajuda em nada. Mas aqui está dizendo que há uma responsabilidade.
uma responsabilidade minha, tua, de toda pessoa que crê em Jesus, de anunciar a palavra de Deus e de dizer a alguém que pode mudar o seu caminho. É interessante que na própria palavra diz aqui dissuadir as pessoas dos seus caminhos. Não diz aqui para dizer para eles que o caminho dele é errado, que desse jeito você está mal. Não, mas é mostrar que existe um outro caminho. Essa é a melhor maneira. Porque também isso, né, quando nós vamos advertir alguém, quando nós vamos dizer a alguém que a opção de vida que ele está tomando é uma opção que lhe prejudica de alguma forma, que não é boa. É muito ruim, né, quando a pessoa chega, e eu vou usar aqui as palavras bem simples, né, mas quando a pessoa diz, não, se você continuar andando desse jeito, você vai para o inferno, esse teu caminho aí é um caminho muito ruim, isso daí você só está alimentando o mal. Mas se você chegar para alguém e disser, olha, de repente, que tal se você fizer desse outro jeito? Que tal se você pensar, vamos pensar o que poderia ser diferente, o que poderia melhorar? Você está dissuadindo do mau caminho de outra maneira. Então, veja, essa responsabilidade é o chamado de Deus aqui. O chamado de anunciar o agir de Deus diante da outra pessoa. O chamado de que nós somos aqueles que devemos também transmitir a outros o que não está bem. E aí só uma palavra, né? Sem ver o que está ruim, não pode haver restauração. Por que eu quero dizer isso também? Usando o exemplo que eu falei no início. Uma casa precisa de reforma, você precisa ver o que está ruim, para daí você ver, então ela precisa de restauração. E por que isso? Porque nós vivemos uma crise no mundo de hoje. Uma crise até no mundo religioso. Muitas vezes nós ouvimos falar de religiões que fracassaram, da falta de autoridade, e estamos num tempo terrível. Ultimamente ouvimos notícias de todos os lados. Não é? Se formos pensar na Igreja Católica, tem o padre lá de, se eu não me engano, é em Goiás, não é? Que estava construindo um grande santuário e com um desvio fenomenal de dinheiro. Todos os jornais noticiando isto. Terrível isto. Por outro lado, né, a igreja evangélica também, com uma pastora que cantava para a família, que fazia textos sobre família, que também é deputada, sendo indiciada pelo assassinato do seu marido e com uma situação familiar também com denúncias terríveis. Trago só essas duas notícias porque essas estão bombando nesses últimos dias, mas há tantas e sempre há esse tipo de coisa, e diante disso alguém pode até pensar assim, bom, mas com que autoridade, né? Eu ainda vou poder dizer para alguém, olha, o caminho que você está andando não é bom. A pessoa vai dizer, você é da igreja, olha lá, né? E aí não importa se é igreja católica, evangélica, né? Seja o que for, olha lá nas igrejas o que está acontecendo. E aí a gente vai dizer o quê? Por isso, também lembrando, a nossa autoridade, ela precisa vir de um testemunho de vida, de Jesus em nossa vida e da nossa coerência. Quer dizer, não falamos por outros, falamos pelo agir de Deus em nossa vida. E é isso que o nosso mundo precisa, diante desses escândalos que sempre acontecem, de poder perceber, e isso depende de mim e de você, de que há pessoas que andam com Jesus e que testemunham a Ele de uma maneira íntegra, de uma maneira correta, de uma maneira que ajuda outros. É essa a diferença que nós precisamos ter. Não nos abalar com notícias ruins desse jeito, mas entender que isso só aumenta o nosso chamado para servir a Deus em nossas vidas. Mas enfim, o primeiro passo é esse, é ver o que está ruim. E no caso do texto, diz anunciar então os maus caminhos. Anunciar que a vida humana precisa de reforma. Anunciar que nós precisamos mudar quando nossos caminhos não estão bem, quando nossas opções de vida nos fazem mal, quando algo nos prejudica, quando há conflitos. Isso precisa ser reformado. Aí vem o segundo passo. O segundo passo é olhar para os custos, né? Se a gente pensa na reforma. A casa precisa de reforma. Bom, quanto que vai dar para trocar essa janela, para trocar esse telhado, para fazer uma nova pintura?
No texto isso não aparece claro desta forma, mas eu quero trazer o segundo passo que está na palavra de Deus, quando ele diz assim no versículo 10, Filho do homem, diga à nação de Israel, é isso que vocês estão dizendo, nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa dele, como poderemos viver? Ou seja, depois de ver os maus caminhos, há o reconhecimento, há o arrependimento, há uma mudança, há aquele negócio de eu perceber, aquilo que está acontecendo comigo não é por culpa do outro, não é aquilo, é eu que estou causando, é as minhas atitudes, é o meu jeito, eu preciso de uma mudança, eu preciso de um renovo em minha vida. O que eu faço? É esse segundo passo. Esse passo é fundamental. Sem reconhecimento de que o mal faz mal, nós não temos como mudá-lo. Por isso, o primeiro anúncio de que há maus caminhos, ele precisa ser feito. Não é? É preciso mostrar que há coisas que fazem mal ao ser humano. Se nós não fazemos isto, nós vamos achar que o mal pode ser bom. Aliás, essa é uma tendência hoje, Deus ama todo mundo, Deus é bom e cada um vive como quer, e o mal vai ganhando com isto. Por isso a palavra aqui para o profeta é, primeiro, mostre que há caminhos maus, anuncie que caminhos maus levam à morte, e aí veja que o mal faz mal, porque aí pode haver mudança, senão não vai haver. Nosso Deus é um Deus que nos ama sim, mas para nos transformar. Há uma frase que eu gosto, uma expressão que diz que Deus ama você do jeito que você é, para que você não permaneça do jeito que você está. Sim, Deus nos ama, Deus nos aceita como nós somos, mas para que nós não fiquemos desse jeito, para que a nossa vida seja transformada para algo muito melhor. Este é o agir que Deus quer em mim e em ti. E por fim, o terceiro passo, voltando ao exemplo da casa. Se o primeiro passo é ver que a casa está toda quebrada, o segundo é ver quanto custa para fazer a reforma, o terceiro passo é ver de onde vem esta verba. De onde vem? De que jeito vamos ter a condição de fazer a reforma? E aí, o versículo 11 do nosso texto, Deus diz assim, palavra do soberano Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. A alegria de Deus não está em que alguém pereça, em que alguém morra nas suas próprias desgraças, mas está em que se reconheça o caminho mau e que se volte para Ele. O terceiro passo nos mostra esse Deus amoroso, que, como eu disse antes, hoje nós já lemos esse texto a partir de Cristo. Esse Deus amoroso se mostra especialmente em Jesus, que deu a vida por mim e por você. Este é o Deus que quer vir a nós. Mas lembre, é preciso uma restauração, é preciso haver uma mudança para que haja uma vida nova. Por isso, na parte final desta mensagem, a minha pergunta, que claro serve sempre para mim, mas também para ti nesse momento, é simplesmente pense: que coisas na tua vida precisam de reforma? Na casa da tua vida. Talvez seja uma reforma imensa, está tudo meio caindo, quebrado. Mas talvez você esteja andando com Jesus, servindo a Ele, e aí não está tudo quebrado, mas tem ali aquele trinco que não está funcionando, tem aquela torneira que está quebrada, tem algumas coisinhas que precisam de mudança. Onde a tua vida precisa de algo que não pode permanecer do jeito que está? Pense nisso e coloque isso diante de Deus, reconhecendo que esse caminho não é bom, que esta forma de você agir ou de pensar ou de se portar diante de uma situação não está fazendo bem. E tome o propósito de se colocar diante de Deus, reconhecendo isto e pedindo que o Senhor te ajude, te renove, te perdoe e que assim você possa servir a Ele. Esse exercício precisamos fazer sempre, de olhar para nós mesmos e ver que caminhos não estão bem em nossa vida, pedindo que Deus nos leve sempre de novo para os seus caminhos. Amém.
pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos das celsas, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Vamos nos colocar diante do nosso Deus em oração. Mas, ao orarmos, coloque também os teus pedidos. Nesse momento, estamos separados fisicamente, mas unidos pela presença do mesmo Deus, do Espírito Santo. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos por este momento de culto. Te agradecemos por nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és aquele que nos conduz e que nos guarda em todos os momentos. Mas, ao mesmo tempo, temos que reconhecer que, às vezes, há caminhos pelos quais nós andamos, opções
pensamentos, situações que não são do teu agrado. Senhor, não permite que neles nós permaneçamos, mas ajuda-nos a ver sempre aquilo que precisa de restauração em nossa vida. E, ó Deus, dá-nos também sabedoria para sermos aqueles que anunciam que só em Ti há vida, que chamam e convidam outros para andar contigo. Ó Deus, assim renova a Tua presença em nós, renova o Teu amor sobre nossas vidas. Dá-nos, Senhor, esta certeza de que Tu não queres o nosso mal, mas Tu queres a nossa salvação. E assim que com gratidão em nossos corações possamos Te servir com nossas vidas. Amado e querido Deus, também pedimos, abençoa o trabalho de cada um, abençoa a vida familiar, cuida daqueles que estão doentes, guarda, Senhor, os que estão enlutados na Tua paz, na Tua presença. Enfim, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre todos. Também abençoa a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo, dando sabedoria aos governantes, dando direção nesses tempos tão difíceis. Abençoa todos aqueles que trabalham na saúde. E assim guarda-nos, Senhor, no nome de Jesus, Ele que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Vamos assim, na paz e na graça do Senhor Jesus. Tenha uma abençoada semana. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser